Meu nome é Laís. E até pouco tempo atrás, eu jurava que não acreditava em lendas ou superstições. Sempre fui aquela pessoa bem pé no chão, que precisa ver para crer. Passei grande parte da vida trabalhando como designer gráfica, em casa, cuidando de prazos e falando com clientes pela internet. Antes de tudo acontecer, eu tinha uma rotina tranquila em Vila Velha, no Espírito Santo. Mesmo com as praias ali perto e a correria da cidade, meu dia a dia era entre arquivos no computador e uns poucos encontros de fim de semana com amigos. Eu vivia com o Rodrigo havia 5 anos. A gente não era lá o casal dos sonhos, mas dividíamos as contas, curtíamos algumas bandas em comum e compartilhávamos aquele silêncio de domingo, que às vezes vira tédio. Quando olho para trás, noto que nosso jeito era todo cronometrado. Acordávamos no mesmo horário, fazíamos compras no mesmo mercadinho, víamos séries seguindo um mini roteiro. Parecia estável, embora eu confesse que faltava emoção. Mas demorei para enxergar que essa calmaria toda talvez não fosse suficiente para a vida inteira. Minha melhor amiga de adolescência, Paula, era completamente diferente de mim. Expansiva, cheia de energia, do tipo que movimenta qualquer roda de conversa. A gente se conheceu no ensino médio e manteve contato mesmo depois de cada uma seguir um rumo. Eu fui para o design, ela foi para a enfermagem e acabou trabalhando em outra cidade do Espírito Santo. De vez em quando, ela aparecia lá em Vila Velha, passava uns dias na minha casa, saía com a gente à noite. Eu achava que podia confiar nela de olhos fechados. Mas faz mais ou menos 1 ano descobri, de um jeito bem doloroso, que o Rodrigo e a Paula estavam tendo um caso. E não era só aquela história rápida de uma noite. Eles já se encontravam várias vezes, até marcavam finais de semana fora. Tudo na base de desculpas esfarrapadas de hora extra ou trabalho estendido. Quando vi a dimensão da mentira, parecia que meu chão sumia. Foi uma punhalada dupla. Meu namorado e minha melhor amiga juntos pelas minhas costas. Naquele período me tranquei em casa. Fiquei semanas assim, sem querer saber de prazos, ignorando clientes, ignorando amigos. Eu quase não conseguia comer. Tomar banho era um sacrifício. Cada canto do apartamento me lembrava deles. O cheiro do perfume dele na toalha, a risada dela ecoando no sofá, nossas fotos na parede. Era sufocante. Eu precisava me livrar daquela atmosfera, daquele lugar, mas não fazia ideia de por onde começar. Foi numa tarde de puro desespero rolando o feed da internet que esbarrei num anúncio estranho num grupo de mulheres que buscavam colegas de apartamento ou inquilinas. Algo como apartamentos tranquilos e seguros para mulheres em meio à paisagem de montanha. Aluguel acessível, segurança 24 horas, ideal para recomeços. Mostravam fotos de um prédio cercado de árvores altas, envolvido por neblina, com vista para a serra. Descobri que ficava em Domingos Martins, ainda no Espírito Santo, a menos de 2 horas dali, mas bem mais frio e serrano. Pensei, é o que eu preciso. Não era longe o suficiente para me impedir de ver minha família se quisesse, mas também ficava distante de tudo que me sufocava. Liguei no mesmo dia e falei com uma mulher chamada Yara, que disse ser a administradora do prédio. Ela me convidou para visitar no fim de semana e eu, num impulso, aceitei. Peguei um ônibus num sábado de manhã e segui rumo às montanhas. Quanto mais a estrada subia, mais o ar ficava fresco, úmido. Pela janela, a paisagem era o oposto das praias quentes de Vila Velha, e de um jeito que me fez respirar um certo alívio. Cheguei por volta das 10 da manhã. O prédio era mais simples que nas fotos, mas ainda assim charmoso, todo em concreto, com 3 andares só, rodeado de plantas. A neblina tomava conta de tudo, mesmo com o sol querendo aparecer. A Yara me recebeu sorrindo, muito simpática, com voz calma e uns olhos bem firmes, cheia de pulseiras artesanais nos pulsos. Você é a Laís, né? Tudo certinho na viagem? Foi sim, tranquilo. Ajeitei a mochila no ombro. Só achei mais frio do que eu esperava. A serra surpreende mesmo quem vem da cidade. Ela me guiou a um portão lateral que dava para um jardim pequeno. Mas aqui dentro o clima é bem aconchegante. Subimos uma escadinha que levava ao corredor principal.
Senti um cheiro de umidade misturado a incenso ou alguma erva. Passamos por algumas portas esverdeadas até chegar no apartamento vago. Lá dentro, estava tudo limpo, iluminado por janelas grandes que mostravam o topo das árvores. Tinha uma cama, um sofá pequeno, uma mesinha de trabalho. Ainda senti um odor leve de mofo, mas, no geral, gostei do ambiente. O aluguel é esse mesmo? É sim, a gente só aluga para mulheres. Faz parte das regras do prédio, algo que estabelecemos anos atrás. Nos apoiamos e, de certa forma, nos protegemos. Por isso o preço é mais em conta. Ela acrescentou quase em sussurro que havia uma exceção. O apartamento 102, ocupado pelo Jonas, sobrinho da proprietária e responsável pela manutenção geral. Ele não participava das regras comunitárias, mas prestava serviços de segurança e pequenos reparos. Esse detalhe me pareceu sensato, então não questionei. A voz dela tinha uma tranquilidade que quase me hipnotizava. Talvez eu estivesse cansada e querendo fugir de tudo, mas assinei o contrato na mesma hora. Me veio a sensação de ou vai ou racha. Precisava largar Vila Velha, o Rodrigo, a Paula, aquele sufoco. Em menos de 2 semanas encaixotei tudo. Cancelei o que dava. Entreguei meu antigo apartamento. Só contei para minha mãe e para uma amiga de confiança. No dia em que saí de vez de Vila Velha, senti uma coisa estranha. Mistura de tristeza e alívio. Foi como se eu estivesse enterrando um pesadelo e correndo atrás de uma chance de paz. Assim que me instalei, encontrei um pratinho de bolinhos caseiros na porta, junto de um bilhete. Bem-vinda! Precisando de algo, é só chamar. Assinado pela Rebeca, do apartamento 204. No dia seguinte, outra vizinha, Adélia, do 2º andar, apareceu, devia ter uns 50 e poucos anos, mas um rosto cheio de vida. A gente trocou 2 ou 3 frases. Ela me deu um vasinho de manjericão e sumiu tão rápido que nem deu tempo de convidar para entrar. Percebi que ali, as moradoras se mostravam bem acolhedoras, mas sem forçar intimidade demais. Aos poucos, fui me acostumando ao silêncio do lugar, ao vento frio que entrava pelas frestas, à neblina das manhãs. Voltei a trabalhar, avisei meus clientes e logo estava produzindo a todo vapor. Minha saúde mental começou a melhorar. Passei a caminhar pelo bairro, embora eu evitasse ruas muito vazias por medo de me meter em roubada. Foi numa dessas caminhadas que conheci o Jonas, um rapaz alto, barba rala, carregando ferramentas. Oi, tudo bom? Sou o Jonas do 102. Sou o faz-tudo do prédio e tio da luz queimada. Ele riu. Você é nova aqui, né? Isso, me mudei há pouco. Sou a Laís. Bem-vinda, então. Se precisar de ajuda para carregar sacolas, é só chamar. Eu não tenho o talento de fazer bolinhos como o pessoal daqui, mas posso dar uma força no que for preciso. Foi bom ver alguém perto da minha faixa etária e que não fazia parte do grupão misterioso das moradoras antigas. Ficamos conversando sobre a região, as trilhas na serra, a neblina que aparece e some. Ele mencionou que nos fins de semana voltava para Vitória para ver a família. Não combinamos nada oficial, mas deu para sentir que poderíamos virar bons amigos. Com o passar dos dias, notei que nem todos os apartamentos estavam ocupados. Um, no térreo, tinha a porta de madeira escura, meio antiga, janelas sempre fechadas e sem placa de anúncio. Às vezes, eu via uma luz fraca por baixo da porta tarde da noite, ou ouvia um barulho baixo, meio zumbido. Perguntei para Yara se alguém morava ali, mas ela só disse que a dona do prédio mantinha o espaço fechado para guardar documentos, registros antigos e objetos de família. Era, segundo ela, um depósito que ninguém além da proprietária usava. Notei também que as outras mulheres, umas 6 no total, já se conheciam faz tempo. Vira e mexe, eu via Rebeca, Adélia, Marisa e Teresa, juntas conversando baixinho no corredor ou segurando canecas de chá. Ouvi risadinhas abafadas, mas elas nunca me chamavam para participar. Várias vezes pensei em me aproximar, mas aquele clima de cumplicidade entre elas me deixava meio sem jeito. Certa noite eu estava em casa perto das 11, terminando um projeto de ilustração, quando meu celular tocou. Não reconheci o número, mas atendi. Era a voz da Paula.
Laís, por favor, não desliga. O que você quer? O Rodrigo tá mal, passou por exames, mas vive dizendo que algo o persegue. Eu já tentei mãe, irmã, todo mundo. Ninguém quer saber. Os médicos dizem que ele precisa de acompanhamento longo, só que ele se recusa a ficar internado. Eu tô sozinha nisso. Você consegue algum contato ou conselho? Meu coração gelou. Não falava com a Paula desde o dia que descobri tudo. Só escutar o nome dele já me embrulhou o estômago. Mas, ao mesmo tempo, senti uma pontada de preocupação. Fiquei uns segundos muda, sem saber o que responder. Foi aí que senti um calafrio na nuca e quase ouvi uma voz dentro da minha cabeça dizendo: deixa pra lá, que eles se virem. Paula, eu não posso te ajudar. Desliguei e fiquei olhando para a parede por um tempo. Uma parte de mim gritava que aquilo era crueldade, mas outra parte se sentiu, sei lá, vingada. Eles fizeram a escolha deles, né? Na noite seguinte, mais ou menos às 10, eu preparava um chá quando ouvi uma batida leve na porta. Abri e dei de cara com a Marisa, uma das vizinhas, segurando um lenço bordado. Desculpa incomodar, queria saber se tá tudo bem. Ontem ouvi sua voz alterada. Fiquei meio sem jeito, mas contei por alto que recebi uma ligação de alguém que tinha me magoado muito. Falei que não tinha condições de ajudar, então recusei. Ela fez um leve aceno, como quem entende. Às vezes é preciso dizer não. Hoje a gente vai se reunir para conversar no terraço. Se quiser aparecer, fique à vontade. Ela foi embora antes que eu respondesse. Hesitei, mas depois de terminar meu chá, peguei um casaco e subi. Precisava pelo menos tentar me enturmar, em vez de ficar enclausurada. Quando cheguei, a lua cheia iluminava o parapeito e quase não tinha estrela por causa da névoa. As mulheres estavam em círculo, sentadas em banquinhos ou almofadas, rodeadas de velas em potes de vidro. O cheiro de ervas queimando parecia sálvia ou arruda. A Marisa me ofereceu uma xícara, enquanto a Adélia estendia um pano no chão, colocando frutas e umas pedras coloridas. Sentei quieta sem saber o que dizer. Então a Teresa, que parecia a mais velha, falou num tom calmo. Que bom que veio. Aqui a gente fala de tudo, inclusive das nossas feridas. É um lugar de acolhimento, mas também de libertação. Concordei com a cabeça, o coração meio acelerado. Todas beberam um chá escuro e começaram a falar de questões pessoais, decepções, arrependimentos. Não era oração nem nada místico explícito, mas parecia um círculo de apoio. Mas a cada história eu sentia um clima pesado, como se a dor de cada uma estivesse presente ali. Alguém quer jogar algo importante para fora hoje? Perguntou a Adélia. Elas olharam para mim. Suspirei e, sem pensar muito, contei sobre a traição do Rodrigo com a Paula, o quanto aquilo me estraçalhou, e confessei que ela ligou pedindo ajuda, mas eu recusei. Todas me ouviram em silêncio. Às vezes a vida se encarrega das voltas que cada um merece, comentou a Marisa, franzindo o senho. Mas é importante saber o que ainda carregamos por dentro. Tomamos mais um pouco do chá, que tinha um gosto amargo, quase metálico. Aí elas começaram a passar uns ramos de ervas de mão em mão, como se estivessem purificando o lugar. A neblina parecia se juntar ao nosso redor, e eu tive a impressão de que as árvores mais distantes se inclinavam para ouvir a conversa. A reunião seguiu até quase meia-noite. Nada ali foi exatamente sobrenatural, mas eu saí com a sensação de que algo dentro de mim tinha sido cutucado. Fiquei sem dormir direito. Sonhei com folhas secas, pedras brilhantes e vozes confundidas com o vento. Nos dias seguintes, meu trabalho rendeu bem, mas eu sentia uma inquietação. O Jonas me chamou para tomar um café no fim de tarde, e eu fui. Falamos de projetos da cidade e mencionei, bem por alto, que tinha me mudado para fugir de problemas. Ele comentou que as moradoras daquele prédio eram simpáticas, mas bem reservadas, e deu uma risadinha. Ouvi por aí que faz tempo elas criaram uma espécie de comunidade feminina que passa de geração em geração. Dizem que ninguém se mete muito com elas. Aquilo me deixou mais curiosa, mas disfarcei. Só agradeci o café e fui embora. 3 dias depois recebi outra ligação de um número desconhecido. Atendi e dessa vez era o Rodrigo, completamente bêbado, chorando, dizendo que se arrependia de tudo.
Falou que devia estar pagando pelo que fez. Desliguei no meio dos lamentos dele. Só de ouvir aquela respiração pesada, meu estômago revirou. Na manhã seguinte, fui devolver um livro para Teresa. Ao entregar, ela me encarou com ar sério. Se ele estiver te perturbando, tome cuidado. A raiva, quando cresce, pode virar outra coisa. E se precisar de ajuda, procure a gente. Voltei para o apartamento com um arrepio. Não me pareceu ameaça, mas a intensidade no olhar dela me deixou gelada. Continuei recebendo chamadas e mensagens. A Paula dizia que o Rodrigo estava surtando, tendo pesadelos bizarros como se estivesse assombrado. Em um áudio, ela até perguntou: "Você fez alguma coisa contra ele?" Sério, Laís, isso tá assustador. Toda vez que ela falava, eu sentia menos culpa. Afinal, eles me traíram. Eu não obriguei ninguém a nada. Mas não conseguia deixar de pensar que havia algo diferente naquele prédio, um magnetismo estranho. Até minha insônia e ansiedade pareciam diluir ali, como se algo sugasse meu sofrimento e me devolvesse calma. Era bom, mas me deixava alerta. Pouco mais de uma semana depois, voltando do mercado, vi uma confusão na rua. O Jonas estava lá, na calçada, e me contou que um homem tinha sofrido um acidente de carro sério durante a madrugada, batendo num poste. Enquanto ele descrevia, percebi que podia ser o Rodrigo. Meu coração disparou, mas não consegui demonstrar muita reação. Depois tivemos a confirmação. Era ele mesmo. Estava no hospital, com fraturas na coluna e corria o risco de não andar mais. Eu não chorei nem surtei. Só senti um arrepio percorrendo minha espinha, me lembrando do círculo das mulheres no terraço e da voz fria na minha cabeça falando: "Deixa que eles se virem." Parecia que, de alguma forma, a minha vontade de vingança tinha se espalhado pelo ar, com a cumplicidade silenciosa daquele grupo. Pode até ser uma ideia maluca, mas era impossível ignorar totalmente. Quando entrei no apartamento, tinha um bilhete da Marisa sob a porta. "Hoje tem encontro. Venha se sentir em casa." Subi de novo ao terraço, mas dessa vez com o estômago apertado. Encontrei o mesmo clima de velas, frutas, chás e aquelas pedrinhas. Elas me receberam com sorrisos calmos, como se já soubessem do acidente. Fiquei sabendo do acidente. Tentei manter a voz firme. "Sinto muito", disse a Teresa sem demonstrar surpresa. "Mas tem coisas que não controlamos. Às vezes, as pessoas sofrem o retorno do que fizeram." Bebi o chá que me ofereceram, amargando na boca. Elas trocaram olhares cúmplices. E eu, aos poucos, fui relaxando, quase deixando tudo nas mãos do destino, ou seja lá do que for. Fiquei meio anestesiada, ouvindo-as falarem de ciclos da lua, ervas de proteção, a importância de não segurar rancor por muito tempo. Depois disso, passei a frequentar esses encontros com certa regularidade. Não posso dizer que virei uma crente em forças ocultas, mas tinha algo terapêutico naquele círculo. As semanas foram passando sem maiores novidades. A Paula parou de me ligar e ouvi dizer que ela largou do Rodrigo porque não tinha paciência para cuidar dele naquela situação. Cerca de um mês depois do acidente, cruzei com o Jonas no saguão. Ele estava olhando para o celular com cara de preocupado. Contou que certa noite viu as vizinhas no terraço e que elas o ignoraram por completo, como se ele fosse invisível, e ouviu uns sussurros estranhos. Falou que eu deveria tomar cuidado. "Só fica esperta. Eu gosto de você e não quero que se meta em nada perigoso." Contei isso para Marisa e ela sorriu de canto. Perguntou se o Jonas me incomodava, meio que deixando no ar que, se ele fosse um problema, elas poderiam resolver. A forma como ela disse "resolver" me deu um calafrio. Não perguntei mais nada, mas a tranquilidade na voz dela era mais assustadora do que se ela tivesse gritado. A verdade é que, àquela altura, eu já estava envolvida na rotina do prédio. Me sentia estranhamente protegida ali, como se tivesse encontrado um lugar que me acolhia, apesar de todo o mistério. O trabalho rendia, meu sono estava mais tranquilo e as lembranças da traição perderam força. Mas uma parte de mim nunca esqueceu aquela sensação de que algo mexeu comigo, dentro e fora. Como se a raiva, o rancor e a tristeza tivessem ganhado vida em algum canto dessas paredes, nessas noites de lua cheia. Mesmo sem ter provas, eu sinto que existe uma força ali,
Seja um poder antigo, uma energia do grupo ou pura coincidência somada ao meu estado emocional, não sei. Só sei que não éramos apenas mulheres tomadas por chá e conversas madrugada adentro. Hoje, quando abro a janela, vejo a serra coberta de nuvens. Sinto o incenso que vem de algum outro apartamento e penso em quantas histórias parecidas já aconteceram nesses corredores. Quantas pessoas entraram aqui de coração partido e saíram com uma sensação de justiça? Não tenho todas as respostas, mas estou em paz. Entendi que há lugares e pessoas que fogem às regras do que a gente aprende por aí. Lugares onde a dor se transforma, talvez até se amplifique, e a raiva pode virar algo poderoso, mesmo que ninguém fale disso abertamente. Se o que aconteceu com o Rodrigo foi só resultado da imprudência dele, ou se alguma força misteriosa o empurrou para aquele poste, eu não sei. O que posso garantir é que nunca vou esquecer as vozes daquela noite. O eco que parece pulsar nos corredores e o olhar silencioso das mulheres que me acolheram. Porque algumas respostas, no fundo, não foram feitas para a gente explicar, mas para a gente viver. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Hoje moro bem longe de tudo isso que vou contar, mas as lembranças ainda me perseguem, principalmente de madrugada. Passei muito tempo tentando segurar tudo dentro de mim. Só que percebi que isso só fazia meu medo crescer. Aí decidi botar essas memórias para fora. Quem sabe até prevenir outras pessoas de se meterem em encrencas parecidas. Tudo começou quando resolvi me mudar para Minas Gerais, fugindo do desemprego que me rondava na minha terra natal, o interior do Rio de Janeiro. Cheguei em Belo Horizonte por volta de 2017 e fiz de tudo para sobreviver. Entreguei panfleto na rua, trabalhei de balconista em lojinhas e até vendi doce de porta em porta. A vida estava dura, mas eu ainda tinha um fiapo de esperança. Morei em pensões baratinhas, dividindo quarto com mais 3 pessoas na mesma pindaíba. Com o tempo, meu dinheirinho foi sumindo, até que um conhecido, o Renan, me indicou para uma entrevista numa tal de Astério Empreendimentos, empresa do ramo imobiliário cujo dono era o tal Astério Gomes. Antes de eu ir para essa entrevista, ouvi uns comentários esquisitos. Falaram que Astério herdou a imobiliária do pai, Silvério Gomes, um sujeito que, diz a lenda, morreu sem deixar nada para os outros filhos. Só Astério tocava o negócio e expandiu para vários estados do Brasil. Tinha fama de se envolver em disputa judicial, por prática abusiva e manipulação de contrato, mas nunca provaram nada. Mesmo com esses boatos, aceitei o emprego quase sem pensar. Eu precisava pagar o quarto e ter o que comer. Fui contratado para o setor administrativo. No começo, correu tudo bem. O prédio era enorme, com andares cheios de advogados, contadores, arquitetos e corretores. Logo notei o clima tenso. As pessoas conversavam baixo pelos corredores, olhavam desconfiadas e, principalmente, paravam de falar quando alguém mencionava o nome de Astério. Aquilo me pareceu estranho, mas eu não quis ficar encucado demais. Um dia precisei levar uns documentos para o próprio Astério assinar. A secretária dele, Elisete, avisou num tom sério: "Entra ligeiro, mas não enrola. O doutor Astério não gosta de perder tempo." Entrei. Ele devia ter uns 50 anos, mas a postura e o olhar duro me pegaram de surpresa. Alto, cabelo grisalho, cara fechada. A sala era cheia de móveis pesados, umas peças antigas que pareciam de museu, e tinha um cheiro esquisito de incenso ou vela queimada. Astério me encarou por uns segundos e, sem nem dizer bom dia, apontou para os papéis. "Você é o rapaz novo, né?" "Sim, senhor, claro." "Quero eficiência, entendeu?" Ele assinou tudo sem puxar assunto. Aquela frieza e o jeito de me olhar, como se analisasse cada parte de mim, me deu um calafrio. Mas achei que fosse só nervosismo. Agradeci e saí rapidinho.
Com as semanas, começaram a me passar uns serviços internos de outro setor, que cuidava de prédios antigos no centro e em bairros tradicionais de BH. Foi aí que conheci a Fabiana, contadora que parecia mais acessível que o resto do pessoal. Um dia, ela comentou: "A gente lida com imóveis que foram de famílias falidas ou de idosos que não tinham como pagar dívidas. Muitos contratos aqui são bem suspeitos. Tem propriedade que foi parar no nome da empresa de jeitos, digamos, estranhos. Estranhos como doações que ninguém sabe de onde saíram. Gente que, sem mais nem menos, assina papel passando tudo para Astério Empreendimentos. Aí, quando vêm, estão na rua. Mas nada se prova na justiça." Minha pulga atrás da orelha aumentou. Fabiana ainda falou de boatos de manipulação psicológica, suborno e até coisas piores. Não quis perguntar muito, mas confesso que fiquei encucado. Algumas semanas depois, rolou uma confraternização na empresa, aniversário do Astério. Eu não estava nem um pouco afim de festa, mas disseram que a presença de todos era obrigatória. Quando cheguei no salão alugado, quase caí para trás com o luxo todo. Buffet cheio, bebida cara, música ao vivo e um povo importante, tipo empresários e políticos. Foi lá que conheci Benício, filho de Astério. O cara devia ter pouco mais de 20 anos. De cara já vi que era arrogante. Chegou perto de mim com um copo de uísque na mão. "Você é o novato, né?" "Sou sim, Miguel do administrativo." Ele me olhou como se estivesse avaliando um produto barato. "Meu pai disse que você é esforçado, mas não gosta de gente curiosa. Seja esperto e trabalhe na sua. Quem pergunta demais se dá mal." E saiu, todo cheio de si. Tive a sensação de que ele me enxergava como presa fácil. No fim da festa, fui para casa certo de que tinha algo muito errado ali. Aquela gente escondia coisas sinistras, mas eu ainda não sabia o quanto. Mais ou menos um mês se passou. Num fim de tarde, fiquei no escritório para revisar umas contas de um prédio antigo no interior de Minas, que antes pertencia a uma família falida. Já era tarde. Quase todo mundo tinha ido embora, só restavam uns seguranças e gente de setores mais críticos. Eu tinha acesso provisório ao cofre arquivo, porque ajudava no inventário digital. O coordenador de TI me liberou uma senha temporária para copiar documentos antigos para o novo sistema. Revirando as pastas físicas, achei uma ata que listava Astério como sócio ao lado de uma tal de Querença Santos, com quase 80 anos. Nunca tinha ouvido falar nela. E aí, em outras folhas, aparecia outra pessoa, Alcina, com data de nascimento de 1998, mas sem registro de parentesco direto. O endereço era o mesmo, tudo em nome da Astério Empreendimentos. Não entendi nada, mas guardei na memória para perguntar a Fabiana. Cheguei em casa e tentei dormir, mas a cabeça não parava. Fui pesquisar na internet nomes ligados à empresa. Achei só boatos, denúncias confusas, falando de ameaças, chantagens e até rituais estranhos em propriedades rurais, mas nada concreto. No dia seguinte perguntei a Fabiana: "Você sabe quem é essa Querença Santos? Apareceu como sócia em uns documentos velhos." Ela olhou para os lados com medo de alguém ouvir. "Fica quieto, Miguel. Nunca te falei disso, mas dizem que essa mulher era a mãe do Astério. Oficialmente ela desapareceu em 2015, sem atestado de óbito definitivo, por isso continua viva nos cartórios. Tem gente que jura que não sumiu, só se escondeu. A história é confusa, parece ter feitiçaria. Já ouvi que ela morou no Rio Grande do Sul, depois em São Paulo e acabou em Minas. Subiu na vida por meios estranhos. E a Alcina? Melhor nem tocar nesse assunto. Uns dizem que é filha do Astério com a própria Querença. Outros, que é a própria Querença reencarnada num ritual de transmigração. Seja como for, a menina nasceu com graves problemas de saúde e vive à base de tratamento caríssimo. Fiquei bem perturbado, mas preferi não esticar. A cada dia, eu via mais sinais de que tinha entrado num lugar perigoso. Um tempo depois, chegou uma intimação no jurídico sobre uma audiência contra Benício, acusado de assediar uma inquilina de um dos prédios no centro. A moça dizia que ele invadia o apartamento dela e de uma colega em horas estranhas, fazia ameaças veladas e deixava claro que elas deveriam aceitar certos convites.
Uma ONG de proteção às mulheres entrou na história, mas o caso sumiu rapidinho. Em 24 horas, até a postagem que denunciava tudo foi apagada das redes. Comentei com Fabiana e ela suspirou. Você tá brincando com fogo, Miguel. Se tá vendo tudo isso, saiba que o suborno rola solto. Não é de hoje. Foi aí que Larissa, uma ex-corretora que tinha saído da empresa, apareceu de repente com uma pasta de documentos procurando a Fabiana. Eu disse que voltaria. Preciso levar isso para as autoridades. Astério e Benício não podem continuar impunes. O que é isso aí? Perguntei curioso. Contratos assinados por gente que depois disse que não sabia o que estava fazendo. Idosos, mulheres solitárias, famílias inteiras que acabaram sem nada. Você é o novo, né? Cuidado. Eu sofri ameaças de pessoas que nem faço ideia de onde saíram. Me perseguiram na rua. Isso não é normal. Ela me mostrou papéis de terrenos em Goiás, propriedades no interior de São Paulo e até uma fazenda grande no Tocantins, tudo passado para Alcina. Descobri que a certidão da Alcina é de 1998. Mesmo com os problemas de saúde, registraram procurações que a colocam como dona de metade do patrimônio. Parece uma herdeira fantasma. Ela contou que ex-funcionários que visitaram essa fazenda disseram que a Alcina ficava num quarto isolado, com velas e símbolos estranhos nas paredes, proibido de chegar perto. Uns achavam que era culto, outros diziam que era só superstição, mas todo mundo ficava arrepiado. Quando Larissa saiu, Fabiana me puxou e falou baixinho. Astério vai saber disso, Miguel, e eles não perdoam ninguém. Se Larissa levar esses papéis para a polícia, pode dar tragédia. Você não sabe do que esse povo é capaz. Depois disso, meus dias foram só tensão. Eu me perguntava se devia pedir demissão ou não, mas precisava do salário. Tentei me manter discreto, longe de qualquer informação mais cabeluda. Só que a vida me jogou ainda mais no meio do furacão. Alguns meses depois, aconteceu uma morte suspeita num dos prédios mais antigos da empresa, lá no interior de Minas. A vítima era uma moça que morava sozinha. O zelador disse ter ouvido gritos na noite da morte. Chamou a polícia, mas quando chegaram, acharam a jovem sem vida no banheiro, com um golpe forte na cabeça. Um repórter local fez matéria curta, citando a investigação da delegacia regional, mas a notícia sumiu do portal em menos de 2 dias. Dizem que Benício foi visto na região naquela semana, mas ele negou e nada foi provado. Então a secretária Elisete me procurou fora do horário. Miguel, você deve ter percebido que não faço parte dessa panelinha. Tô aqui há mais de 10 anos. Já vi cada coisa de dar pesadelo. Astério e Benício fazem o que querem. E essa tal de querença, seja lá quem ela foi ou é o começo de todo esse terror. Dizem que ela enriqueceu desde moça, enganando velhos sem família, tomando propriedades e revendendo. Teve até suspeita de morte mal explicada, mas nunca provam nada. Perguntei mais e então ela me contou algo sinistro. Quando Querença era jovem, parece que se envolveu com um curandeiro lá no Ceará. Por meio de rituais, ela descobria onde as famílias escondiam joias ou dinheiro enterrado. Aí comprava os terrenos, às vezes até legal, mas com muita manipulação e dizem bruxaria. Passou essa prática pro Astério. Veio o Benício, que puxou a mesma frieza, e depois a Alcina. Uns juram que a menina é fruto de relação incestuosa. Outros que é Querença renascida. Tudo nojento demais para falar alto. Então Querença sumiu, mas ainda aparece nos registros, e a Alcina seria filha ou receptáculo dela? Perguntei, me arrepiando. Exato. Seja qual for a verdade, eles acreditam que o sangue da família precisa de sacrifício para manter poder. Minha espinha gelou, as peças batiam, contratos bizarros, mortes, gente sumindo, nomes repetidos. Tudo se encaixava numa rede assustadora. O tempo foi passando e eu tentava ficar invisível. Alguns colegas sumiam sem explicação. Uns eram demitidos, outros pediam as contas do nada. Fabiana, por exemplo, sumiu do escritório. Perguntei por ela e falaram que estava de licença médica. Dias depois, ouvi que tinha sofrido um acidente de carro na estrada, mas ninguém explicava detalhes. Toda vez que eu perguntava,
só me davam respostas vagas. Numa noite fiquei até mais tarde para terminar uns relatórios. O andar já estava vazio, só tinha eu, um segurança na recepção e o cara de TI que me ajudara antes. De repente, ouvi um murmúrio no corredor, como se várias pessoas estivessem falando baixo. Fui ver o que era. Percebi que vinha de uma sala de reunião com a porta meio aberta e uma luz de vela tremendo lá dentro. Me arrepiei todo. Voltei depressa e desliguei meu computador, sem querer saber. Desci e o segurança me olhou atravessado, mas não comentou nada. No dia seguinte, Elisete me chamou. Você estava aqui ontem, né? Tava, mas saí cedo. Menti sem saber se era melhor admitir. Entendi, tenha cuidado. Teve uma reunião de emergência. Quando isso acontece, ficam só o doutor Astério e uns diretores antigos com a sala fechada. Depois apagam as luzes e o zelador só encontra vela, resto de alguma coisa queimada. Ninguém fala nada. Pensei que era hora de cair fora dali, mas eu não tinha outro emprego engatilhado. Segui mandando currículo por fora. O clima foi piorando quando surgiram mais denúncias contra Astério e Benício por exploração de moças que moravam nos imóveis da empresa. Pediram para eu revisar documentos que provassem a inocência deles, ou seja, achar qualquer furo nas denúncias. Me senti mal de participar disso. Enquanto analisava os papéis, notei despesas médicas altíssimas em nome de Alcina Gomes. Todo mês a empresa pagava, às vezes triplicava o valor. Era como se vivessem resolvendo emergências de saúde. Conheci então a Marcele, advogada que estava na firma fazia anos. Um dia ela me perguntou: "Você sabe o que é transmigração de alma?" "Já ouvi falar, mas por quê?" "Dizem que é o que rola aqui. Acreditam que a dona Querença renasceu na própria filha, Alcina. Só que deu errado, por isso a menina nasceu doente. Estão tentando consertar com rituais. E para isso, sacrificariam pessoas." Meu estômago embrulhou. Estava tão horrorizado que quase não respondi. Marcele continuou: "Isso explicaria o sumiço de várias moças, os assassinatos sem solução, os suicídios estranhos. Não estou dizendo que acredito 100%, mas esses boatos rolam nos bastidores há muito tempo. Parece loucura, mas, sei lá, foi o que consegui balbuciar, sentindo as mãos suadas. Poucos dias depois me mandaram para um prédio da empresa em São Paulo. Precisava verificar a papelada de compra e venda. Chegando lá, os moradores falavam que o lugar era mal assombrado, que ouviam gritos à noite e arranhões e apareciam pássaros mortos no pátio. Uma inquilina me contou: "Vi o próprio Benício entrando de madrugada. Ele subiu até o terraço e ficou parado como se esperasse algo. Depois, ouvi um barulho de queda. Quando fui ver, não tinha ninguém. Fiquei com medo de chamar a polícia e me acharem maluca. Voltei para BH com a sensação de que não aguentaria mais. Passei noites tendo pesadelo com corredores escuros, sussurros e olhos me vigiando. Acordava no meio da noite suando. Minha libertação veio quando consegui um emprego em outra cidade, numa empresa de logística. Pedi demissão sem pestanejar. Tava com receio de sofrer represália, mas nem me perguntaram muita coisa. Só peguei minhas coisas e sumi, prometendo a mim mesmo nunca mais botar o pé perto daquela gente. Depois soube por outras fontes que Astério vendeu parte da empresa para um grupo estrangeiro, mas continuou dono de muitos imóveis antigos e valiosos. Benício sumiu, foi para o Nordeste, dizem que para escapar de investigação. Alcina ainda consta como sócia em várias subsidiárias, recebendo boladas de dinheiro. Dizem que ela vive numa clínica particular, mas ninguém sabe onde. As mortes de moças jovens em prédios, antes ligados à empresa, não pararam completamente. Aqui e ali, aparecem notícias de acidentes sem explicação. Quase não sai nada na TV ou internet, mas rolam relatos macabros. Às vezes me perguntam se acho que é tudo lenda ou superstição, e eu não sei responder. Vi coisa demais para botar tudo na conta de coincidência. Aqueles contratos esquisitos, mortes, sumiços e aquele peso que rondava Astério. É algo além de mera falta de ética. Até hoje, quando ouço um trovão distante ou sinto um vento gelado passando pela janela, lembro dos corredores daquele prédio, dos papéis que a gente assinava sem questionar
E principalmente do olhar seco do Benício. Sinto um arrepio danado, como se uma parte daquela história ainda morasse em mim. O mais assustador é saber que essa família, com sua tradição de manipular, enriquecer e talvez recorrer a rituais sombrios, não foi derrubada. Só se adaptou, caçando novas oportunidades, novos lugares, quem sabe novas vítimas. Me pego pensando nos próximos jovens desesperados atrás de emprego que podem acabar no mesmo labirinto que eu caí. É por isso que decidi contar tudo, esperando que alguém um dia investigue a fundo e impeça que tragédias assim se repitam. Mas confesso que depois de tudo que vivi, ainda tenho medo de que o que eles fazem seja muito mais do que a gente consegue explicar com lógica. Eu me chamo Paulo e tenho 27 anos. Venho de São Paulo, capital, mas minha família sempre teve o costume de reunir todo mundo em datas especiais lá no interior de Minas, onde vivem meus avós. Só que há pouco tempo passamos por uma experiência difícil de explicar. De verdade, não costumo comentar muito porque até hoje sinto um aperto no peito só de lembrar. Mas vou contar aqui o que rolou. Acredite quem quiser. Neste último ano, minha mãe, Edna, decidiu que passaríamos um mês inteiro na casa dos meus avós, Dona Lúcia e seu Vicente. Fica numa região afastada do interior de Minas Gerais, a mais de 30 quilômetros da cidade mais próxima. Eu moro em São Paulo e fazia séculos que não ficávamos mais do que um fim de semana lá. A casa deles é grande, meio isolada, mas eu e meu irmão Fabrício, de 16 anos, sempre curtimos a tranquilidade, mesmo não tendo tanta convivência com o resto da família. A gente vai voltar antes das suas aulas recomeçarem, minha mãe disse, me vendo arrumar os livros da faculdade. Prometo não atrapalhar seu tempo de estudo. Achei que seria de boa. Na minha cabeça seria até bom dar uma relaxada e aproveitar o clima sossegado para colocar as leituras em dia. Chegamos num sábado à tarde e meus avós ficaram super felizes. Arrumaram o quarto de hóspedes com lençóis limpinhos e me deram um café quentinho assim que chegamos. Que bom ver vocês por aqui, exclamou Dona Lúcia, servindo bolo de fubá e pão de queijo. Vocês precisavam vir mais vezes. Eu e Fabrício realmente gostamos do sossego que aquele lugar transmite. Só estranhei que nas últimas semanas, meus avós tinham ligado com frequência, convidando a gente para ficar uns dias. Parecia que algo os preocupava, mas ninguém explicava exatamente o quê. No primeiro dia, tudo correu tranquilo. Passou a noite sem qualquer estranheza. No segundo dia, no entanto, notei que Fabrício estava meio abatido no café da manhã. Dormiu bem, garoto? Perguntei. Achei que ouvi alguma coisa no corredor. Ele respondeu, mexendo a xícara com preguiça. Quando levantei para ver, não tinha nada. Não demos muita bola. Concluímos que era o vento ou algum móvel velho, já que lá faz frio e a casa é cheia de madeiramento que estala à noite. Mais tarde fui procurar meu casaco, aquele que eu jurava ter deixado em cima da poltrona do quarto, mas não achei. Voltei para o corredor e perguntei a Fabrício se ele tinha visto. Nem toquei em nada, ele reclamou. Procurei por todo canto e nada. Deixei para lá porque não era urgência. Minha mãe estava na cozinha ajudando minha avó com o almoço e ninguém sabia me dizer onde a jaqueta tinha ido parar. Naquela tarde, a gente foi visitar uma cachoeira próxima. A paisagem era linda e seu Vicente contou várias histórias do tempo em que compraram o terreno. Ficamos ali até quase o pôr do sol quando voltamos. Cheguei no meu quarto e vi a janela aberta, embora eu tivesse deixado fechada de manhã. De início, achei que minha avó abrira para arejar. Mas quando entrei, dei de cara com meus livros espalhados pelo chão e as folhas de anotações todas reviradas, como se alguém tivesse mexido em tudo sem cuidado. Vocês estavam procurando alguma coisa? Chamei minha mãe e meu avô meio irritado. Ninguém mexeu aqui, disse meu avô, tão surpreso quanto eu. Nem eu, nem sua avó entramos. Nada valioso tinha sumido, só a jaqueta continuava desaparecida. Aí lembrei do Fabrício comentando os barulhos estranhos. Quem ou o que andava aprontando? Conversamos sobre isso no jantar, mas concluímos que podia ser alguma pegadinha ou apenas desorganização nossa. Mesmo assim,
decidi ficar mais atento. Antes de dormir, instalei no celular um aplicativo de gravação por movimento, mas o sinal de internet era fraco. Então tive de deixar o aparelho dentro do quarto mesmo. Esperei todos dormirem e fiquei um tempo lendo com uma lanterninha sentado na cama. Lá pelas 2 da manhã comecei a cochilar. Eu já ia apagar a luz quando ouvi um barulho muito sutil, como se algo corresse pelo corredor. Levantei cauteloso. Tava frio e eu tava só de camiseta, mas criei coragem e botei a cara para fora do quarto. O corredor estava praticamente no escuro, iluminado só pela lâmpada de um abajur que minha avó deixava sobre a mesinha. Nisso, juro que escutei um som parecido com risadinhas abafadas. Minha espinha gelou na hora. Pensei que pudesse ser o Fabrício, mas não parecia a voz dele. "Quem tá aí?" Sussurrei sem avançar. Ninguém respondeu. Voltei pro quarto, tranquei a porta, coisa que nunca fazia na casa dos meus avós, e deitei. Mas levei mais de 1 hora para pegar no sono. Sério, meu coração ainda estava acelerado. No dia seguinte cedo, encontrei o Fabrício do lado de fora, sentado perto de uma árvore que ficava no centro do quintal, onde minha avó tem uma horta. Ele olhava fixo para o muro dos fundos, como se procurasse alguma coisa. "Você ouviu de novo?" Perguntei. Ele acenou que sim. Barulhos estranhos de madrugada, parecia que alguém tentava abrir a porta do quarto. Ele disse com a voz meio tensa: "Mas achei que era besteira chamar vocês no meio da noite. Falei do que aconteceu comigo, inclusive das risadinhas." Ele arregalou os olhos, mas pareceu não ficar tão surpreso. A gente tinha certeza de que não era imaginação. Resolvemos contar para minha mãe. Ela não deu muita importância. "Vocês estão impressionados, ficam lendo essas histórias de terror e veem assombração em qualquer barulho." Então fomos falar com Dona Lúcia. Ela respirou fundo e pediu pra gente rezar antes de dormir, dizendo que algumas coisas antigas daquele terreno preferem ficar quietas. Aí comecei a achar que rolava algo que eles não queriam admitir. Mas eu não tinha nenhuma prova, só aquela sensação de que alguma coisa bizarra rondava a casa. Na noite seguinte, Fabrício insistiu em dormir no meu quarto, mesmo tendo outro disponível. Ele estava apavorado. No meio da madrugada, acordei com um solavanco na cama. Olhei para o lado. Ele estava sentado, pálido, encarando a porta. "O que houve?" Perguntei. "Vi alguém ali." Ele quase sussurrou. Parecia uma criança, muito pequena. Pulei da cama, abri a porta. O corredor estava vazio. Fui até o final, acendi a luz, chequei os cômodos. Nada. Não briguei com ele, porque eu também desconfiava que alguma coisa andava ali. De manhã, contamos aos nossos avós. Eles trocaram um olhar rápido antes de responder. "Deve ser algum bicho que invadiu a casa, um rato, um gambá, sei lá." Era estranho chamar risadas abafadas de barulho de bicho, mas não tínhamos outra teoria. Tentei comprar armadilhas na vendinha local, mas não achei nada que servisse. Resolvi então manter as portas trancadas, as janelas fechadas e pedi ao meu avô que verificasse as trancas antigas, alegando preocupação com ladrões. Alguns dias depois, quando a casa estava silenciosa, minha mãe e meus avós tinham saído para comprar mantimentos. Fiquei no quarto terminando trabalhos da faculdade. Fabrício estava lá fora chutando bola. O calor era grande e deixei a janela aberta. Em determinado momento senti um silêncio estranho demais e tive a sensação de estar sendo observado. De repente, as folhas do meu caderno voaram pelo quarto, como se tivesse passado um vento forte. Mas o vento vinha de outra direção, não batia ali. Fiquei paralisado por alguns segundos. Quando criei coragem para me mexer, notei uma marca estranha na parede, embaixo do parapeito, parecendo a mão de uma criança, com pó e sujeira. Passei o dedo e a mancha se desfez. "Que droga é essa?" murmurei para mim mesmo. Desci as escadas correndo, chamei o Fabrício. Ele garantiu que nem entrou na casa. A gente resolveu procurar alguma prova concreta dessas ocorrências, mas só ficamos mais confusos. No fim da tarde, quando meus avós chegaram, trouxeram um monte de compras. Enquanto descarregávamos o carro, Fabrício me cutucou e apontou para o outro lado do quintal. Perto da cerca, apareceu um buraco coberto por folhas e telhas velhas.
Não lembrávamos daquilo estar ali antes, mas a grama alta e as chuvas recentes podiam ter escondido. Parecia que alguém tinha cavado há pouco tempo. Não chegamos a mexer, mas ficamos atentos até escurecer. À noite, durante o jantar, toquei no assunto. Vocês andaram mexendo num buraco perto da cerca? Perguntei. Não, filho, meu avô respondeu surpreso. Deve ser bicho de novo, uai. Tatu canastra, quem sabe? Minha avó tentou aliviar, mas evitou me encarar. Depois do jantar, a gente quis investigar com uma lanterna, mas meus avós preferiram que deixássemos para depois. Falavam que era melhor descansar. Subi para o quarto, mas não conseguia relaxar, me revirando na cama sem parar. Começou a chover e, entre os pingos no telhado, ouvi passos leves no corredor de novo. Dessa vez tive a impressão de que algo arranhava a porta. Fui até lá no escuro e, espiando pela frestinha embaixo, vi sombras que pareciam pés pequenos correndo de um lado para o outro. Meu coração disparou. Pensei em abrir a porta de supetão, mas tremi e desisti. Quase não dormi. De manhã me deparei com uma cena bizarra. Um dos meus tênis, que tinha ficado perto da porta, estava jogado no meio do corredor, encharcado e sujo de lama, como se alguém tivesse usado lá fora. Vocês estão brincando comigo? Gritei, chamando minha mãe e meu irmão. Eles negaram e meus avós também. Fiquei tão irritado que disse que queria ir embora. Minha mãe não concordou, ainda queria ficar até o fim da semana, mas Fabrício balançou a cabeça dizendo que preferia ir embora o quanto antes. Finalmente, na noite do sexto dia, fomos ver direito o tal buraco. Tiramos as folhas e as telhas e encontramos um saco de pano velho, fedendo a mofo. Meu avô abriu e derramou o conteúdo. Era um boneco todo remendado com pedaços de tecido, manchado de algo escuro. Tinha 2 botões no lugar dos olhos e um fiapo de lã que imitava cabelo. Fiquei em choque só de olhar. Parecia um brinquedo antigo, mas me provocou um calafrio sinistro. Fabrício iluminou o boneco com a lanterna e, bem nessa hora, ouvimos de novo aquele som de risada abafada, vindo de algum lugar do quintal. Meu avô se assustou tanto que soltou tudo no chão. Que diabo é isso? Ele gritou completamente trêmulo. Foi então que ele confessou pela primeira vez que anos atrás encontrara objetos parecidos enterrados no terreno, mas nunca teve coragem de contar, temendo assustar a família. Percebi que o convite insistente para nossa visita podia ser um pedido velado de ajuda. É melhor tirar isso daqui, joguem fora, recomendei tremendo. Mas já estava escurecendo e ninguém quis dirigir até algum lugar para descartar o boneco. Então a gente botou tudo de volta no buraco provisoriamente, cobriu o quanto pôde e decidiu que resolveria de manhã. Naquela noite dormi muito mal, claro. Qualquer barulho, seja de telha estalando, seja de galho na janela, me fazia pular na cama. No dia seguinte cumpri o que tinha prometido a mim mesmo. Acordei antes de todo mundo, arrumei minhas malas e falei que não dava mais para ficar. Fabrício me acompanhou e, depois de muita discussão, minha mãe cedeu. Disse que ia antecipar o retorno. Meus avós não insistiram. Pareciam tão exaustos quanto nós, talvez sem entender ou sem querer falar mais do que já havia sido dito. Voltamos para São Paulo naquela mesma manhã. O clima no carro estava pesado. Mal conversamos. Na semana seguinte, Dona Lúcia ligou contando que um pedreiro cimentou todo o lugar do buraco e que queimaram o boneco num tambor de ferro antes de cobrir. Parece que desde então não rolou mais nada de estranho. Mesmo assim, sinto um arrepio sempre que lembro das risadinhas e dos passinhos no corredor. Fabrício também diz que não quer voltar a dormir lá tão cedo. Se eu estou exagerando ou não, já nem sei mais. Só sei que nunca me senti tão vulnerável na minha vida.